No ar, radar de notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Comigo aqui no estúdio, o secretário de Governo da Prefeitura de Guarulhos, Edmilson Americano, bom dia. Bom dia, Pedro Notaro, bom dia, Carlinha, bom dia, o Alemão, bom dia, o Guto Tavares, bom dia a todos. Secretário, vamos lá, reabertura do Bosque Maia, segunda-feira, dia 10. Alguns comemoram, outros criticam. Nós teremos protocolos de segurança? Sim, lá teremos disponibilização de termômetro, de álcool em gel. Agora, eu até vi você, Pedro, falando assim, olha, a gente espera que a Prefeitura estabeleça os protocolos já estão estabelecidos. A gente precisa muito mais da conscientização das pessoas do que a própria Prefeitura, senão você acaba até inviabilizando. As pessoas têm que utilizarem máscara, as pessoas têm que colaborar. É um momento totalmente diferenciado, nunca vivido aqui no mundo, pelo menos das gerações novas, né? Então a gente precisa de muita conscientização e colaboração. A gente vê, por exemplo, alguns lugares em São Paulo, que serve de exemplo, né? Você vê o Ibirapuera, ele acaba acontecendo naturalmente. Sim. Né? Agora você vê, por exemplo, quando reabriu as praias em Santos, parecia que estava festa. No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Então, o que a gente precisa muito, o poder público, eles têm que estar presente. Agora, o poder público, ele tem todas as ações para fazer. Agora, não tem uma estrutura para ficar olhando todo mundo, ó, coloca máscara, não coloca máscara, passa álcool em gel, não passa álcool em gel. A gente precisa muito da colaboração. Aliás, só está abrindo porque houve um apelo para abertura. Né? Mas vai ter álcool em gel para todo mundo lá, secretário? Pedro, está se tentando viabilizar. Agora, a gente aproveitando aqui, principalmente nessa região do Bosque Maia, a gente pede para que as pessoas, né, colaborem. Hoje em dia, um monte de pessoas está utilizando o seu próprio álcool, seu próprio frasquinho de álcool. Seu próprio frasquinho. Agora, de máscara vai ser obrigatório. Obrigatório, Pedro. Tá certo. Secretário, o seu colega de saúde, José Mário, ligou aqui explicando melhor. Eu falei, motoristas de ônibus, todos os motoristas profissionais, motoristas de aplicativos, taxistas, né? E ele falou pessoas que tiveram contato com pessoas contaminadas pela Covid-19. Então, esse é o público-alvo dos testes rápidos. Agora, secretário americano, muitos pré-candidatos e vereadores convidando a população à vontade para fazer teste rápido. Como é que o senhor reage a isso? Na realidade, a gente entende que a própria classe política tem que ter responsabilidade, como o doutor José Mário fala. Isso aqui não é uma festa. Né? Existe protocolo, né? Existe protocolo. Até a gente consta... Aqui mesmo, Pedro, eu já fui cobrado por internautas, nas lives do prefeito. Olha, eu vou em tal lugar e não tem teste. Não se faz teste, eu queria fazer o teste. Eu até questionei numa live um cidadão que tinha convênio médico, ele foi, até vou falar, na Unimed, ele foi lá e aí não fizeram o teste. Ele ligou para mim falando assim, olha, eu queria fazer o teste lá no Secap e não faz. Na realidade, o teste de Covid não é para qualquer um, não é igual você chega ali, olha, eu quero medir minha febre, eu quero fazer isso. Na verdade, é para quem tem sintomas e que tem mais exposto, né, no caso dos taxistas, no caso do transporte público, no caso dos entregadores de comidas, né, de refeições. De aplicativos. Então, esse foi isso, tanto Pedro, que agora o COP, o que ela fez? Ela teve uma ação em parceria com a Prefeitura, sabendo da dificuldade que a Prefeitura tem para você dar vazão a tudo isso, né? Colocou-se lá para atender, como tem uma parte específica para taxistas, ela colocou um RH à disposição da Prefeitura. Né, medida colaborativa, habilitou lá um médico, enfermeiros, e ela mesma está lá fazendo no seu pátio para tentar sair e ajudar as pessoas que realmente precisam, Pedro. Secretário americano, o senhor já foi secretário de Serviço Público, nós tivemos uma reclamação essa semana do PEV que ele estava fechado no sábado. Eu encaminho para o senhor já tem uma resposta? Então, Pedro, eu desconheço, eu até falei com o secretário de Serviços Públicos ontem, né? Os PEVs estão funcionando, né? Das 7 no sábado até às 15 horas. Pode ser que a internauta na reclamação pode ter sido depois das 15 horas. Inclusive, nós temos 3 PEVs. Ela foi de manhã e depois retornou à tarde, né, Carlos? Estranho, né, Pedro? Eu estou aqui, só para você ter uma ideia, eu estou aqui, por exemplo, com os 20 PEVs em funcionamento,
tem 6 PEVs que não estão recebendo os recicláveis ainda, por questão que a gente está acertando o muramento deles, né, a questão dos muros, porque constantemente tem depredação, as pessoas quebram o muro para entrar justamente para pegar o reciclável, né? Quer dizer, ao invés de pegar com a varinha, ele tem a vara, ao invés de ir lá com o peixe, ele quer pegar o peixe dentro do aquário. Então, as pessoas levam para ele lá e ele vai pegar só reciclável e isso não é permitido. Então, eles quebram, então são só 6 PEV que não estão recebendo recicláveis. Agora, todo outro tipo de resíduo, sim. Agora, secretário, ontem houve um flagrante de despejo de resíduo hospitalar. Como é que o senhor apurou esse assunto? Sim, Pedro, na realidade é uma empresa que tem um laboratório, deve ter pago, né, está se investigando e já foi feito um BO. A Secretaria da Saúde, juntamente com a Serviços Públicos, está investigando isso, foi feito um BO. A empresa, foi encontrado lá indícios de que um laboratório tem aquele resíduo desse laboratório, é de uma empresa da capital, e aqui a gente não vai condenar antecipadamente, a empresa, ela deve ter contratado uma empresa para se livrar do resíduo. Para dar a destinação correta desse resíduo. E aí, ele saiu da capital e veio jogar aqui. Foi feito um boletim de ocorrência. Crime horroroso isso. O que é absurdo, né? Nós já tivemos... Pedro, vez ou outra a gente se depara com esse tipo de situação. Agora, aproveitando, né, esse é um crime grave, né? Grave. E terão as sanções que couberem. Nós tivemos um caso, Pedro, eu acho que ali perto, atrás do Presidente Dutra, certa vez, uma ambulância de um convênio médico de São Paulo, não sei se você lembra disso, jogando resíduos. Eu chamei a empresa, enquanto era secretário de Serviços Públicos, e aí eles revitalizaram a área. Era um funcionário da empresa que, para facilitar, ele levava a ambulância para casa, né, para chegar no dia seguinte mais cedo ao trabalho. E aí ele aproveitou aquela ambulância e eu acho que tinha lá meio metro cúbico de resíduo, colocou na ambulância e descartou. As câmeras flagraram e aí a empresa revitalizou toda a área ali. Secretário, o pessoal clama por mais lazer. Vamos reabrir o Bosque Maia. Agora o pessoal ali do Shopping Maia está pedindo que ali em frente vire uma área de lazer. A gente está vendo isso aí, é uma carência da cidade, a gente tem procurado dar atenção nesse sentido e eu acho que tem razão a internauta, a gente vai estudar essa possibilidade. É evidente que todos dependem de recursos, eu volto a falar, nós tivemos uma queda bruta na arrecadação de 600 milhões, então hoje a nossa prioridade é resolver as questões da saúde, a questão da educação. Hoje é o seguinte, se você, que nem na casa, várias pessoas aí tiveram corte de salários, tiveram corte na renda, foi mandado embora um da família, perdeu o emprego, então ele estabeleceu prioridades. Você mesmo aqui colocou muito bem, muitas pessoas, por exemplo, tinham convênio médico, vai sair do convênio médico, vai para o serviço público, vai aumentar. O gasto da prefeitura vai aumentar. Na educação, a mesma coisa. Então, agora, o grande desafio deste governo e no próximo governo é saber trabalhar com os recursos que a prefeitura tem, que a arrecadação cai, e aí você tem que agora investir mais na área de saúde e educação, inclusive. Agora, secretário americano, a grande polêmica, a volta às aulas, vai acontecer ou não? Está se estudando ainda o corpo diretivo, houve uma consulta pública, né, onde 89% das pessoas lá pesquisadas não querem a volta das aulas. É importante dizer o seguinte, essa pesquisa, ela não é deliberativa, nós não vamos deixar essa responsabilidade para os pais decidirem, né? Nós vamos sentar juntamente com o secretário da Educação, com diretores, com a sociedade civil para dar o encaminhamento correto. É uma polêmica, é uma decisão muito difícil de se tomar, viu, Pedro? Muito, porque alguns pais precisam deixar as crianças, né? Ao mesmo tempo, você precisa proteger essas crianças, que o protocolo para elas é muito mais difícil. Então, esperamos a gente tomar uma medida correta. Você vê, lá no ABC, me parece que já decidiram que não tem aula. Na capital, o prefeito Bruno Covas já disse que em setembro não volta, né? Agora eles falaram que vão decidir os pais que vão decidir. Eu acho que é complicado, porque você tem pai que precisa, que aí a decisão
ela é um colegiado muito difícil de tomar. Secretário, só para finalizar, outro assunto é a falta de pátio para recolhimento de veículos. Como é que está esse assunto? Tá, esse assunto, Pedro, teve a licitação, é importante dizer, se tentaram impugnar, é uma disputa. Você tem lá 6, 7 concorrentes e cada um querendo pegar aquele serviço. Então, houve 3 empresas que deram lances, né, e ganharam, foram classificadas em primeiro, segundo e terceiro lugar, com um deságio, né, uma taxa de comissão para a prefeitura muito alta. E as outras empresas questionaram dizendo que era inexequível esse valor. Nós temos que, Pedro, obedecer os prazos recursais. É que nem na justiça às vezes, Pedro. Quantas vezes se demora... Então está havendo uma disputa judicial ainda? Não, uma disputa administrativa, mas no âmbito administrativo, mas é jurídico, questões legais. Agora, que fase que está? Todas as impugnações, elas foram rechaçadas pela prefeitura, indeferidas, né? E aí o primeiro colocado chegou na fase do quê? De apresentar a documentação. A documentação é a atestação de mostrar que ele tem capacidade técnica de, inclusive, fazer com aquele valor. E aí as outras empresas também agora questionam essa documentação. Então são os prazos recursais que a gente acredita, Pedro, que deve estar se resolvendo o mais breve possível. Okay. Obrigado, secretário americano, pela participação. Tá, Pedro, aproveitando aqui, mais uma vez eu vi você falando aí de desacato ao GCM, né? A GCM aqui em Guarulhos tem feito um trabalho brilhante. Quase que todos, ontem teve apreensão de drogas, quase que todos os dias a GCM faz a apreensão de drogas, inclusive, Pedro, fazendo até o trabalho que seria da Polícia Militar. As GCMs, quando foram criadas no sentido para cuidar dos próprios municipais, lá do Bosque Paia, para ter essas ações, e ela está fazendo um trabalho, suprindo inclusive, e aí não é culpa do policial militar, é culpa do Estado não mandar a quantidade de policiais militares aqui, que é a mesma praticamente desde o meu primeiro mandato de 2000 como vereador. Concordo plenamente. Virou uma polícia municipal. Ainda bem também. Parabéns a esses heróis, viu? São que muitas vezes não são compreendidos pela população. A população gosta, parte da população, uma pequena parte, gosta muito de ver quando ele atua a GCM contra os outros. Mas você vê, às vezes, você vê aqui, principalmente nas questões aí de bailes, que vão até 2, 3 horas da manhã, nesse momento, aí quando ela vai intervir, parte da população a recebe com pedras. Mas a imagem da GCM é boa. A imagem da GCM é uma polícia mais cidadã, né? Tem que ser mesmo. Obrigado, secretário americano. Obrigado, Pedro.